Olá, eu sou a Luciana Munhoz, doutoranda em diagnóstico bucal pela Universidade de São Paulo, e este é um vídeo para o e-book colaborativo Revisão Sistemática da Ideia à Publicação. Neste vídeo, vamos falar sobre a definição das características da revisão, critérios de inclusão, critérios de exclusão, ou seja, o delineamento dos detalhes da sua revisão sistemática. Além disso, falaremos também sobre objetivo primário e secundário da revisão, estratégia de busca de pesquisas científicas em bases de dados bibliográficas, exibição dos dados da sua revisão sistemática, membros, executores e colaboradores da revisão e todos os itens que são necessários para o registro da sua revisão sistemática. Itens que fazem parte do protocolo da revisão sistemática, da estrutura dela propriamente dita. Ok, então você já determinou o tema da sua revisão. Na sequência, definiu os itens que compõem a estratégia PICO, ou PICO-T, ou uma outra estratégia que você tenha utilizado. Depois, você determinou perguntas-chave ou pergunta-chave, dependendo do que você pretende revisar. Depois, você definiu palavras-chave que comporão a sua revisão. Agora, você precisa determinar detalhes de todos esses itens, rebuscar o esqueleto da sua metodologia de revisão, buscando definir critérios de inclusão e exclusão, tanto de população quanto tipos de trabalhos. Os critérios de inclusão e exclusão da sua revisão sistemática são definidos por meio do detalhamento da sua estratégia PICO, ou seja, detalhamento da sua população, detalhamento da sua intervenção, detalhamento dos grupos controle ou comparação, do desfecho e dos tipos de estudo que você pretende incluir. Que tal nós olharmos e analisarmos um exemplo desse detalhamento e de critérios de inclusão e inclusão? Para este exemplo, eu vou utilizar o seguinte tema: mulheres na pós-menopausa que utilizaram uma medicação chamada bisfosfonato para a prevenção de osteoporose. Considerando a estratégia PICO, o primeiro detalhamento que eu devo definir é a minha população. Eu mencionei para vocês que eu trabalharia com mulheres na pós-menopausa que utilizaram um determinado medicamento. Critério de inclusão: mulheres na pós-menopausa que utilizaram a medicação por no mínimo 2 anos. Como eu determino esses critérios de inclusão? Baseando-me na literatura, de acordo com a pergunta que eu gostaria de responder. Ok? Critério de exclusão: mulheres que utilizaram essa medicação, todavia, por menos de 2 anos. Critério de exclusão: mulheres na pré-menopausa, ou homens, e por aí vai. Se, cientificamente falando, determinar uma faixa etária para essas mulheres, determinar o quanto tempo elas devem estar no período pós-menopausa, for importante para a minha revisão, para a resposta da minha revisão, eu também tenho que detalhar esses itens. Agora vamos detalhar I de intervenção. Qual era a intervenção? No caso do exemplo, o uso de um medicamento chamado bisfosfonato. Ok. Critérios de inclusão: uso de determinado tipo de bisfosfonato ou dosagem. Nós sabemos que existem vários tipos de bisfosfonatos, várias classes dessa medicação, que tanto podem ser via oral, via endovenosa e por aí vai, certo? Eu posso definir certinho que tipo de medicação eu estou considerando na minha revisão, assim como a sua dosagem. Outro critério de inclusão: mulheres que realizaram densitometria óssea em um período específico. Por que densitometria óssea? É o exame que detecta a presença de redução da densidade mineral óssea, ou seja, osteoporose, osteopenia. É o exame que detectaria se a mulher que usou o bisfosfonato
ou não, desenvolveu osteoporose, ok? Critério de exclusão. Mulheres que não fizeram uso regular do medicamento. Por exemplo, a mulher recebeu a prescrição do medicamento, entretanto não utilizou este medicamento conforme a orientação do seu médico, por exemplo. Item C da estratégia PICO, controle ou comparação. Critério de inclusão, por exemplo, mulheres na pós-menopausa que não utilizaram essa medicação, com a mesma idade, por exemplo. Critério de exclusão, mulheres na pré-menopausa. E por aí vai. Os seus critérios de comparação dependem muito da sua revisão sistemática. Lembrando que este é um exemplo muito simples para fins didáticos. O, de outcome, de desfecho. Qual é o tema da minha revisão? Osteoporose. Meu desfecho é osteoporose. Eu posso considerar no meu critério de inclusão exclusivamente a osteoporose, assim como a osteopenia, que é um estágio, assim, definindo de forma leiga, pré-osteoporose, uma redução da densidade mineral óssea que antecede a fase de osteoporose da doença propriamente dita. Posso considerar mulheres com densidade mineral óssea normal também, para fins de comparação? Tudo isso vai depender do meu conhecimento sobre o assunto. Critério de exclusão. Doenças que interferem no metabolismo ósseo. Doenças que podem causar osteoporose, como por exemplo, diabetes, hipotireoidismo e por aí vai. Item T da minha estratégia PICO, tipos de estudo. Critério de inclusão, artigos originais, estudos clínicos randomizados, estudos clínicos observacionais, estudos, enfim, N estudos diferentes. Critério de exclusão, estudos ligados a animais, estudos in vitro, relatos de caso, revisões da literatura, estudos que não sejam em inglês, caso eu vá determinar que vou utilizar na minha revisão somente artigos em inglês, ok? Esses itens e esses detalhes dependem muito do tema que eu proponho e do assunto que eu estou revisando, certo? Entendido isso, nós vamos falar um pouquinho agora sobre objetivo primário e objetivo secundário da revisão, utilizando esse mesmo exemplo. Vamos falar agora sobre o objetivo primário da revisão, que é um outro item que você precisa detalhar para criar o seu protocolo de forma adequada. O objetivo primário é o objetivo principal da sua revisão. É a principal resposta que você busca à sua pergunta-chave. Voltando àquele nosso exemplo, nós podemos delinear como objetivo primário ou objetivo principal verificar se os bisfosfonatos previnem a osteoporose. E qual seria o meu objetivo secundário? Qualquer outro item secundário a este primeiro achado. Por exemplo, se bisfosfonatos previnem também a osteopenia, por exemplo. Na sequência, é necessário que eu defina as bases de dados literárias que eu pretendo utilizar na minha busca bibliográfica por trabalhos científicos. E aqui eu posso utilizar as bases de dados que são mais relevantes para a minha área de pesquisa ou para a minha área de atuação, como por exemplo PubMed, Embase, Bireme, OpenGray, Google Acadêmico. Posso mencionar que farei buscas manuais por literatura cinza. Literatura cinza é aquela literatura não publicada. Enfim, eu devo escolher as que são mais relevantes para mim. Uma dica importante aqui nesse momento: analise revisões semelhantes à sua, ou pelo menos que sejam de um assunto parecido da mesma área. Veja essas revisões, veja como foram publicadas, onde foram publicadas e quais as bases de dados que essas revisões consideraram. Considere bases semelhantes. E já que falamos em escolha das bases de dados literárias que vocês pretendem fazer as buscas de vocês, é interessante neste momento também pensar na estratégia de seleção dos artigos. Por acaso,
Vocês pretendem utilizar um gerenciador para revisões sistemáticas, como por exemplo o Rayyan? Ou vocês vão procurar na literatura, por exemplo, inicialmente pelo título, na sequência pelo abstract e depois lendo o texto por completo? Esses fatores devem ser definidos para possibilitar o registro da revisão numa plataforma de registro como o Próspero. Um item extremamente importante na determinação do protocolo de execução da sua revisão é como você pretende demonstrar os dados da sua revisão. Sejam eles dados excluídos em artigos, sejam eles dados de análises qualitativas. E aqui vocês podem e devem utilizar recursos como tabelas contendo as principais informações dos artigos que você selecionou para sua revisão, quadros resumo, flowchart. O flowchart é muito utilizado para demonstrar os resultados das buscas bibliográficas, os artigos que foram incluídos, os artigos que foram excluídos, os repetidos, e também há flowcharts bem interessantes na plataforma Prisma. Além disso, existem ferramentas específicas para demonstração de dados qualitativos, como o RobVis. Nós vamos falar sobre isso num vídeo específico. Ok, você já determinou as características da sua revisão em detalhes. E agora, um último item, determinação dos membros executores da sua revisão sistemática. É necessário que você tenha colegas que executem a revisão sistemática junto com você. Afinal, uma revisão é algo muito dispendioso. A plataforma Próspero aceita registros, por enquanto, nós estamos em 2021, de revisões feitas só por uma pessoa. Mais para frente, provavelmente não aceitará. Os membros de uma revisão são as pessoas que executarão, que colocarão a mão na massa, realizando a revisão com você. Também é necessário que você determine os colaboradores, os consultores da sua revisão, que são aquelas pessoas de apoio, o seu orientador, um expert no assunto que você está revisando. São pessoas que resolverão conflitos no momento da execução da revisão. Como assim conflitos? Bom, ajudarão vocês, por exemplo, a sanar divergências entre os membros. Um exemplo, membro 1, acha que um determinado artigo deve ser incluído. Membro 2 acha que esse artigo não deve ser incluído. Se houver um empate, o consultor deve analisar e fazer esse desempate. Um outro exemplo, você tem dúvidas se determinada técnica está utilizada ou está descrita de forma adequada. Quem deve resolver esse conflito? O seu consultor. Então, o consultor é alguém que você pode contar, que você pode perguntar e consultar a qualquer momento durante a execução da sua revisão. Qual o próximo passo agora? Finalmente, registrar a sua revisão. De posse de todas essas características que você definiu, você já pode registrar a sua revisão no Próspero, por exemplo. Nós preparamos 2 vídeos sobre o registro da revisão do Próspero com detalhes sobre esse registro. Esperamos então que vocês gostem dos próximos vídeos que gravamos para vocês e que essas informações tenham sido úteis de alguma forma. Muito obrigada pela audiência.